Sou o primeiro tenente Leonardo Bonfim de Souza, formado em Engenharia Mecânica de Armamento em 2008, atualmente chefiando a seção de normalização no Centro Tecnológico do Exército. O meu interesse vem talvez até da infância, de querer seguir a carreira militar. E aí, ao longo da vida, meu pai foi me colocando para fazer os cursos que eram necessários. Fiz técnico em desenho mecânico, numa escola técnica estadual no Rio de Janeiro. E ao final do meu curso técnico, eu comecei a me preparar para os concursos militares. O IME em si, eu não conhecia, nem minha família, como a gente não tem militar na família, então eu não conhecia o Instituto Militar de Engenharia. Foi mais quando eu fui ao curso, procurando pela carreira, principalmente pelos concursos de oficialato, que eu fui apresentado a possibilidade. E aí, dentro dessas possibilidades, falaram que era um concurso um dos mais difíceis. Algumas pessoas com QI muito acima talvez não seja tão desafiador, Que tem determinadas pessoas que têm facilidade. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas é um desafio muito grande. Entrar e algo que a gente talvez não imagine seja se manter e conseguir se formar. E aí, talvez pelo desafio de estar fazendo um vestibular tão complicado que eu acabei me aventurando no Instituto Militar de Engenharia. Em si, dentro do curso, foi bastante desafiador. Exigia uma carga de estudo muito alta, tá certo? Não tinha muitas facilidades. Fui para o curso que quando entrei no IME, eu pensava que era engenharia mecânica por ter feito técnico em desenho mecânico, mas ao mesmo tempo que eu queria fazer o curso de engenharia mecânica, já nos primeiros períodos ali do IME, vendo o pessoal que já estava no profissional, comecei a ficar com um pouco de receio, que era um curso que na época reprovava bastante, e aí eu fiquei naquela dúvida de não ir, acabei indo, e de fato foi muito desafiador, tive que vencer meus limites, superar meus limites, e no final foi muito recompensante, muita alegria. Acho que a alegria maior do que entrar no IME é sair do IME, formado. A minha turma, muitos alunos foram fazer, muitos engenheiros, após formação, foram fazer estágios em empresa civil. Foi o meu caso, eu fui para a Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, fiz um estágio de 3 meses nessa companhia. E ali a gente sai às vezes do IME um pouco inseguro em relação à profissão, à formação propriamente, de como é que será a vida como engenheiro em si. E lá foi muito bacana por conhecer primeiro uma empresa civil, ter tido contato com uma empresa civil, associada à minha área de formação, por ser engenheiro mecânico de armamento, é uma companhia voltada para cartuchos em armamentos, e ter contato com demais engenheiros. Eu posso dizer que antes de entrar nesse estágio, eu tinha uma percepção, um certo nível de insegurança até grande, e após sair desse estágio, eu saí muito mais confiante, na minha formação sólida. Eu fui para o Arsenal de Guerra General Câmara, é uma unidade que está no interior do Rio Grande do Sul. Até muitas pessoas, quando eu fui classificado, falaram algumas coisas sobre a unidade, então tinha já uma concepção prévia já do que eu iria encontrar. E foi um grande choque, primeiro porque eu fui criado no meio urbano, fui criado no Rio de Janeiro, e aí de repente fui classificado numa cidade de 8 mil habitantes. Então é uma cidade muito pequena, mas foi um aprendizado muito grande, porque você começa a entender outras formas de você ter o seu dia a dia. Como engenheiro também lá, eu cheguei, não tinham muitos engenheiros na época, na verdade, além do diretor, tinha um engenheiro químico chefiando a divisão técnica, então havia uma demanda muito grande, uma carência muito grande de profissionais da área. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar inicialmente, como a gente fala na mecânica, engenheiro chão de fábrica, porque são diversas oficinas, usinagem, serralheria, fundição, pintura, galvanestesia. Então eu tive a oportunidade de ter contato com essa parte de fabricação mecânica. E em seguida, até pela demanda, como havia demanda em vários setores da divisão técnica, eu tive liberdade de escolher uma que mais me atraísse. E a área que mais me atraiu estava associada à parte de planejamento e controle de produção. Fiquei 5 anos no Arsenal, e
após o Arsenal, eu vim aqui para o Centro Tecnológico do Exército. Cheguei esse ano aqui no Centro Tecnológico do Exército e atualmente trabalho na seção de normalização, chefiando a seção. E foi um outro choque, né? Porque eu venho de uma unidade fabril, né? Com muito mais limitações de pessoal, de recursos financeiros, e chego aqui no Centro Tecnológico do Exército, que é uma unidade muito maior, muito mais ampla, trabalhando desenvolvendo produtos de defesa, né, atuais, né, e numa área que completamente oposta, oposta não, mas bem diferente do que eu havia trabalhado. Se antes eu trabalhava com planejamento e controle, né, de produção, agora trabalho na parte de elaboração de normas técnicas, né, que é um novo desafio. Isso daí eu acho muito interessante porque constantemente na minha vida profissional eu estou sendo colocado para aprender novas coisas, né, e é uma função atual muito multidisciplinar, exige constante estudo, né, e uma área que eu vejo importante porque a gente está preocupado em assegurar a qualidade daqueles produtos que serão entregues, né, ao Exército, o produto final propriamente dito, né, os atributos que ele deve ter, né, a qualidade exigida, né, e conforme a gente trabalha também muito em parceria com os gerentes de projetos, então é bastante dinâmica e ensina muito para mim também. No meu caso, no momento que eu não tive exatamente um apontamento, uma direção para onde eu deveria seguir e estar atuando, eu busquei aquilo que me desafiava, né, principalmente intelectualmente. Então, talvez por isso esse desafio, né? A carreira de engenheiro militar, eu diria que exige constante aperfeiçoamento. Muitos eu acho que ficam achando que não vão conseguir colocar em prática, né, aquilo que estudou no IME. Em parte, talvez tenha uma parcela disso, porque às vezes a gente no IME, a gente estuda coisas muito complexas, né, e aí a gente acaba tendo que estudar um pouco dentro da sua área de formação, muitos conhecimentos naquilo ali, até formar um engenheiro, que é uma formação generalista. Após a formação, você, de modo geral, você foca numa atuação, né? Então, eu acho que a vida do engenheiro é um constante aprendizado, né? Principalmente que a gente tem aquela formação geral da coisa, e quando você vai para a área profissional, é exigido de você, certamente, se aperfeiçoar e continuar estudando, né, áreas que, às vezes, você não teve uma formação tão aprofundada. Estou realizado como engenheiro militar e, talvez até pela questão dos desafios, eu confesso que em momento algum eu cogitei a possibilidade de largar a força, né? Eu sempre estive muito ocupado com as minhas atribuições e sempre tentando, né, conduzir da melhor forma possível. Eu acho que esses desafios que foram colocados para mim fizeram com que eu não cogitasse essa possibilidade de pensar em sair, né? Por estar tendo uma realização não só pessoal, mas profissional também.